Cidadãos, quando entrei na vida pública, eu tinha um objetivo: combater a corrupção e defender o meio ambiente. O meio ambiente sempre foi uma das minhas paixões, desde o tempo da universidade, em meados da década de 90. Pois eu entendo que não há progresso sem um meio ambiente ecologicamente equilibrado e sustentado. Cidadãos, olhamos ao nosso redor e percebemos como Itapema está perdendo as cores vibrantes da sua bandeira. Ou melhor, o verde das nossas matas contrastam com o cinza do concreto e com o negro do asfalto. Olhamos para os nossos morros e vimos o sangue escorrendo na cor laranja, diante das máquinas cortando e retirando a sua carne na forma de barro. Andamos pelas nossas praias e vimos a poluição gritante. As areias que um dia foram brancas, hoje já não estão tão brancas. As águas que um dia foram cristalinas, hoje estão poluídas. Os nossos rios e córregos clamam por socorro diante da grande quantidade de esgoto que recebem diariamente. Nossas nascentes de água estão sendo sufocadas pelo aterro dos loteamentos. É de cortar o coração esta degradação ambiental. Cidadãos que nos assistem pelas redes sociais, é de cortar o coração o que aconteceu com o aterro ao entorno do Parque das Capivaras. Um dia triste para Itapema, ao saber que o órgão ambiental, de forma indireta, autorizou o massacre de inúmeras capivaras, símbolo do parque ao lado. Cidadãos, é de cortar o coração presenciar a derrubada do Morro do Castelinho e o corte de inúmeras árvores exóticas como o pau-brasil. E pior é saber que houve falsificação de documento público para a concessão da autorização da derrubada do morro. Eu digo e provo, pois eu atuei como advogado em uma ação para embargar a obra que seria construída naquele local. E no processo há um laudo emitido por um geólogo do Ministério Público Federal que atesta e comprova que o Morro do Castelinho tratava-se de uma área de preservação permanente que possuía encostas com declividade superior a 45 graus. E mesmo assim, o órgão ambiental autorizou a sua derrubada. Infelizmente, o que passou não volta mais. A única certeza que temos é que a corrupção permanece e ela tem várias facetas. Itapema cresce sem planejamento, está amparada em um plano diretor elaborado em 2002, ou seja, ultrapassado. Seria a inocência dos itapemenses continuar a acreditar na classe política que domina esta cidade há anos? Essa classe que recebe cargos em troca de apoio político, que todos os dias é colocada à prova? Cidadãos, falando em política, a única coisa que eu sei é que nós não podemos continuar a cometer os mesmos erros do passado. Eu errei muitas vezes, pois eu tenho um grande defeito, que é acreditar que todas as pessoas possuem boa fé. Mas infelizmente no meio político, nem sempre a boa fé acontece. Para muitos é uma ilusão. Eu errei quando votei na prefeita Nilza, pois eu acreditei que ela seria diferente, mesmo sabendo que a fruta não cai longe do pé. Mas passando 3 meses, logo percebi que eu havia caído no conto do vigário e que esse governo seria uma fraude. Eu errei quando acreditei no grupo político que ganhou a eleição desta casa, que sequer respeita o regimento interno. Como já disse Maquiavel, abro aspas, dê poder ao homem e descobrirá quem ele realmente é.
Fecho aspas. Eu errei quando acreditei que os interesses particulares jamais seriam maiores que o interesse público. E na última sessão desta casa eu tive a certeza que tudo o que eu havia acreditado estava muito distante, ou está muito distante de acontecer. Digo isto pois foi aprovado o projeto de lei que regulamenta loteamentos a partir de 125 metros quadrados. E ainda permitiu que eles sejam implantados em toda a cidade, sem qualquer tipo de exigência de estudo de impacto ambiental ou estudo de tráfego. E pior, colocando em risco a segurança hídrica dos itapemenses, pois grande parte desses loteamentos estão localizados acima das lagoas de captação de água. Ou seja, corremos um grande risco de beber esgoto tratado. Diante desta minha indignação, eu protocolei nesta noite o requerimento 123, renunciando às três vagas que ocupo como membro nas comissões permanentes pelo Partido Liberal. Na Comissão de Justiça, Redação Final, Comissão de Obras e na Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Eu não posso concordar, ou melhor, pactuar com o que está acontecendo em Itapema. Eu pergunto: que adianta quebrar a cabeça, perder noites de sono estudando projetos com o objetivo de melhorá-los, se o Poder Executivo diz que tem que ser assim ou assado, e com a maioria dos membros desta casa passa tudo, estilo rolo compressor. Mais uma prova foi na data de hoje, onde é aprovado mais um regime de urgência para alterar uma autorização de um empréstimo no valor de 14 milhões e 30 mil reais. Agora, vamos nos dedicar a fiscalizar os contratos firmados pelo Poder Executivo, pois há inúmeras denúncias diante das compras por dispensa de licitação. Parece que está uma festa. Cidadãos, vocês já pararam para analisar que Itapema está sendo governada pelo mesmo grupo político que está há mais de 20 anos no poder? Imagem 1, Juliano. Muda só os personagens, mas é tudo farinha do mesmo saco. Cidadãos, nesses últimos 8 anos, Itapema arrecadou 1.443.749,85 até a data de hoje. Se nós somarmos o tempo que falta a ser arrecadado, passa de 1,5 bilhão. É muito dinheiro. Aí eu lhes pergunto: quantas escolas foram construídas neste período? Quantos quilômetros de ciclovias foram feitas? Quantos ginásios de esportes foram construídos? Quantos terrenos foram desapropriados para aumentar a malha viária da nossa cidade? Nada disso foi feito. E o dinheiro simplesmente foi. Chega dessa farra. Os itapemenses merecem uma cidade acolhedora, mais humana e com o mínimo de infraestrutura, acessibilidade e mobilidade urbana. Dinheiro tem, é só deixar de governar para os amigos e para os parentes. É preciso profissionalizar a prefeitura. Itapema está sendo administrada com ares de uma organização criminosa. Tem um grupo que controla tudo, que vai do aterro à gestão de condomínios. Quem não entra no sistema encontra dificuldades para trabalhar honestamente. Cidadãos, analisem. Os itapemenses até hoje elegeram prefeitos para tirarem o anterior e não para dar continuidade a um projeto de cidade. Foi assim com o Clóvis, para tirar o grupo do Magnus. Foi assim com o Sabino, para tirar o grupo do Clóvis. Foi assim com o Bolinha, para tirar o grupo do Sabino. Foi assim com a Nilza, para tirar o grupo do Bolinha.
Chega! Deu! É preciso tirar Itapema desta situação de ping-pong. Itapema tem tudo para ser uma grande cidade. Mas para isso é preciso que o povo reflita. Lembrando, já foi arrecadado mais de 1,5 bilhão de reais. E eu faço uma pergunta. O que mudou em Itapema? Deixo aqui esta reflexão. A todos o meu respeito e uma ótima semana.